Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Mandar um abraço, para a missionária Sueli, Alexandre, Zinha, Zinha ou Cinha, está também assistindo, acompanhando a transmissão ao vivo pelo YouTube. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler até o verso 15. E eu queria pedir aos irmãos que mantesse a Bíblia aberta e acompanhasse no decorrer da mensagem aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Tá bom? Você que trouxe a sua Bíblia, mantenha aberta e acompanhe conosco texto a texto que nós vamos ler hoje. Começa hoje a nossa série de mensagens, então vocês vão ter que me aguentar aí uns 2 meses, eu acho, para frente, pregando todos os cultos, porque nós vamos falar sobre batalha espiritual, tá bom? João capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 15, amém? Eu vou pedir só mais uma vez para você ficar de pé, para a gente fazer leitura da palavra do Senhor. Não precisa trocar água, quando acabar eu peço, viu? João capítulo 5, verso 1. Você que está nos assistindo de casa, compartilhe para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas através do culto em nome de Jesus. Já fechou as vagas, né? Não tem mais vaga, viu, para viagem de Sobrado. Quem foi, foi, quem não foi, não foi. A não ser quem falou comigo hoje. Vou terminar o culto, procure eu e Érica para a gente resolver, tá certo? E graças a Deus conseguimos o ônibus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Vamos fazer a leitura do texto? Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, havia um tanque que é chamado na língua hebraica de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegas, mancas e paralíticas, esperando o movimento das águas. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele que primeiro entrasse na água, depois do anjo agitá-la, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Repita comigo: 38 anos. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Essa palavra são significa curado. Queres ficar são? Queres ficar curado? Verso 7. O homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus olha e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, curado, e tomou o seu leito ou cama, depende da sua tradução, e andou. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: hoje é sábado, não é lícito carregar cama no sábado. 11. E ele respondeu: aquele que me curou, ele mesmo disse: toma a tua cama e anda. E eles perguntaram: quem é o homem que disse isso? Toma o teu leito e anda. E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou este homem no templo e disse-lhe: eis que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E o homem partiu e contou aos judeus que era Jesus a quem o curara. Coloque a mão no seu coração e me diga: Senhor Jesus, o meu coração, a minha mente estão preparados
para ouvir a tua palavra. Humildemente, fala com a tua igreja. Que não seja o pastor, mas que seja a tua voz falando ao teu povo, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Mantenha aí a sua Bíblia aberta para você ir acompanhando. Diz assim o texto, palavra do Senhor. Se você for analisar essa história, o texto já começa narrando a festa que havia em Jerusalém. Era uma festa dos judeus, e o interessante é que Jesus está subindo para Jerusalém. É de se imaginar que se está acontecendo uma festa aos arredores do templo, e o lugar mais privilegiado para aqueles que gostam de falar publicamente seria o templo, então é de se imaginar que Jesus fosse até lá. Mas Jesus me parece surpreender sempre a lógica humana e a ir a lugares improváveis. Jesus não está interessado em disputar lugares. Jesus não está interessado em disputar honra humana ou locais bem vistos ou ocupados por essas pessoas. Se você ler o versículo de número 1, diz que havia uma festa e Jesus subia para, aleluia, Jerusalém. Verso 2 diz que em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico, em hebreu, de Betesda. Repita comigo, Betesda. Mais uma vez, diga Betesda. E enquanto a multidão mira o templo, enquanto a multidão mira a festa aonde ficava o mercado e se comprava alguns adereços para ir à festa, Jesus vai caminhando em direção à porta das ovelhas, ao tanque de Betesda. E esse lugar, tanque de Betesda, foi construído para servir de alívio para aqueles que consideravam totalmente excluídos da sociedade. Alguns historiadores afirmam que nos dias de Jesus haviam vários tipos de tanques que eles chamam de lugares milagrosos, mencionados nas tábuas da Babilônia, mas somente esse tanque da cidade de Betesda é mencionada pela palavra de Deus. Esse tanque era tão grande que o texto bíblico vai dizer que nele havia 5 alpendres, 5 pavilhões lotados de enfermos, carregados de todo tipo de doença que você possa imaginar. Esse tanque fora construído assim porque os judeus quiseram representar ali o seu livro sagrado, a sua lei sagrada, a história, aleluia, do seu povo, e nós chamamos de Pentateuco ou Torá. Para os judeus, quando eles iam construir um lugar para colocar os enfermos, algo da sua lei era representado lá. Por isso eles constroem o templo de a cidade de Betesda com esse lugar que tinha 5 alpendres. Esses 5 alpendres representam as 5, aleluia, lei de Deus representadas nos livros, aleluia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estes templos, esses pavilhões, eles tinham esse quesito informativo. Significava que ali era um lugar onde os enfermos iam, mas também era um lugar que ensina, que abriga, que consola, que edifica, aleluia, que exorta, mas não salva. Essas pessoas estão apoiadas numa religião que pode até ajudar em muita coisa, pode até aliviar em alguns problemas, pode até ajudar em algumas situações, mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem vai chegar aqui no tanque de Betesda é alguém maior do que a lei de Moisés, é alguém maior
maior do que o Pentateuco, é alguém maior até do que o próprio Moisés, e do que qualquer um que já tenha feito algum milagre sobre a terra. Quem chegou neste tanque para se encontrar com esse homem, é alguém que pode olhar para você e dizer: olhai para mim e sereis salvo. Porque todo sacerdote, quando termina o sacrifício e vai levar a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote diz: assim diz o Senhor. Todo profeta, quando está conversando com Deus e Deus dá um recado para ele dar ao povo, o profeta diz: assim diz o Senhor. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Quando Jesus queria perdoar pecado, ou quando Jesus queria falar a palavra de Deus, ele dizia: eu, porém, te digo. Jesus não dizia: Deus mandou dizer, não. Jesus olhava e dizia: eu é que estou te dizendo. Repita comigo: eu, porém, te digo. Jesus era diferente de qualquer profeta. Os fariseus quiseram matá-lo porque Jesus se igualava a Deus. Jesus usava frases que só Deus poderia falar. Mas escute isso: Betesda, a palavra Betesda é uma palavra hebraica que significa lugar de misericórdia. Diga comigo: lugar de misericórdia. Porém, ali em Betesda, misericórdia nenhuma havia. As pessoas estavam jogadas lá e não havia quem a ajudasse. Quem deveria estar em Betesda cuidando dos enfermos está na festa em Jerusalém. Então, Betesda, lugar de misericórdia, mas ali misericórdia nenhuma havia. Mas Jesus está chegando no lugar da misericórdia. É porque, na verdade, só a presença de Jesus dará o verdadeiro sentido ao lugar. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Igreja só é igreja se Jesus estiver na igreja. Altar só é altar se Jesus estiver no altar. Pregador só é pregador se Jesus estiver com o pregador. Cantor só é cantor se estiver adorando junto a Jesus. Porque só Jesus chega e dá sentido a tudo o que está acontecendo em um ambiente. Eu vou falar bem alto para você escutar: pregação sem Jesus é discurso, louvor sem Jesus é autopromoção, campanha sem Jesus é romaria, profecia sem Jesus é adivinhação. Mas quando Jesus está na casa, ele dá sentido a tudo que está acontecendo. Tem alguém aqui para adorar a Jesus? Levante a sua mão. Betesda só vai saber o que é lugar de misericórdia hoje, porque Jesus está chegando nela. Betesda só vai saber o que era um lugar abençoado, verdadeiramente cheio, porque Jesus está entrando nela. Antes era só um templo com 5 pavilhões, era só uma construção. Tinha o maior lugar, tinha o melhor som, tinha o altar mais bonito, tinha os melhores eloquentes ministradores, mas o lugar sem Jesus não resolve nada. Mas Jesus está chegando para resolver em Betesda. Lá vem ele subindo a Jerusalém, entrando em Betesda. Mas Evaldo, tem tanta gente perfumada na festa, tem tanta gente importante na festa, mas lá vai Jesus para Betesda. Aí no versículo 4, o texto vai dizer assim: porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia ali, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Eu não quero entrar hoje aqui na briga da teologia para definir se tratava de uma lenda ou se realmente acontecia a descida
de um anjo. Mas observe o versículo 5, o que o texto vai dizer. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Repita comigo: 38 anos. Esse homem estava tentando um milagre feito pelo anjo há mais de 38 anos. Então esse homem é alguém perfeito, é um representante ideal do quadro geral de todos os enfermos que estavam ali. 38 anos, no lugar aonde os doentes das piores enfermidades habitavam. Versículo 6 diz assim: e Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo. Se você puder, circule, grife esta frase do versículo 6. E sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Essa frase é importante. Por que eu deveria, Rivaldo, grifar ou anotar essa frase? Porque o que está dizendo aqui na Bíblia é que Jesus sabe o nosso real estado de sobrevivência. Ninguém disse a Jesus, o texto diz, e Jesus sabia qual era o real estado daquele homem. Tem gente aqui hoje que por trás desse sorriso, dessa cara bonita, você não imagina o que essa pessoa está vivendo. Mas quando Jesus chegou aqui, bateu o olho no camarada, a Bíblia diz: Jesus sabia como ele realmente estava. Então esse homem era um doente, que não anda mais, que já está cheirando mal, que padecia desse problema há mais de 30 anos. Agora me diga uma coisa: você conhece alguém que chega para uma pessoa dessa e diz assim: quer ficar curado? A expressão que a Bíblia diz: queres ficar são? Ah, pastor, ele estava ali há 38 anos. Isso é pergunta que se faça? É pergunta que se faça. Porque tem gente que já tem a dor como algo de estimação. Porque a invalidez mantém a doença e a doença mantém a invalidez. Mas a cura, a libertação, quando chega, obriga o doente a retornar ao serviço. É por isso que muitos de nós estamos escorados no problema há tanto tempo que parece que ele é continuidade do nosso propósito. E Jesus veio hoje aqui para dar um chute devagarzinho nesse problema, olhar no olho da gente e perguntar: quer trabalhar? Queres ficar são? Queres ser curado? Eu tenho uma palavra para entregar à igreja nessa noite da parte de Deus. Não guarde dores de estimação, não guarde problemas de estimação, não guarde mágoas de estimação, não guarde pecado de estimação. Levante a sua mão assim bem alto, porque Jesus nessa noite está passando aqui e está perguntando para alguém: queres? Você quer ficar curado? E o mais importante e interessante é o verso 7. O enfermo responde: Senhor, não tenho homem algum que me ajude. Porque quando eu vou, desce outro antes de mim e pula no tanque. Esse homem usa o momento que ele tem com Jesus para, em resposta a Jesus, ele acusar ao invés de suplicar.
O tempo que estamos usando para acusar e culpar as pessoas por estarmos passando pelo que passamos, deveria ser usado para suplicar a Jesus pelo nosso próprio milagre. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: não perca tempo acusando os outros. Escute isso, este homem diz assim: ninguém me ajuda. Analisando o contexto que acabamos de ler, há pelo menos uma verdade que nós temos que aprender aqui. Escute bem o que eu vou dizer. Espero que todos tenham maturidade para isso aqui que eu vou falar. Alguns sofrem, sabe por quê? Porque são ruins. Então, porque sofrem, afastam as pessoas dele. Porque, irmãos, para uma pessoa ficar sofrendo 38 anos em um lugar e não ter ninguém que o ajude, cadê a família dele? Cadê os amigos? Cadê os irmãos que compõem a mesma religião que ele? Por experiência própria, minha e de alguns aqui, algumas pessoas sofrem porque não vale nada. 38 anos e não ter uma pessoa para levar ele no tanque. Quem é esse homem? Cuidado para essa sua dor não virar espinhos. Cuidado para essa sua sinceridade. Eu digo as coisas na cara. Cuidado para não afastar as pessoas de você. Cuidado para esse seu jeito. Ah, pastor, esse é o meu jeito mesmo. Não começar aos poucos a levarem os que estão de perto para longe. E eu fico aqui imaginando: que homem é esse para não ter ninguém? Ninguém, nem os companheiros do hospital ele tinha para ajudá-lo. Mas sabe o que eu acho bonito? É que gente ranzinza, gente miserável, gente que não vale nada, mas Jesus vai se encontrar com gente assim. Vamos profetizar. Segura a mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Segura aí a mão dela. Você vai olhar no olho dela, pelo menos de uma. Olha assim, arregala o olho para ela e diga assim para essa pessoa: por esses dias, aquele homem bruto, aquela mulher arrogante, aquele irmão barraqueiro terá um encontro sobrenatural com Jesus. Aí Jesus olha para o homem do tanque, para o paralítico de Betesda. Jesus olha para ele. Interessante que Jesus não cai nesse discurso de vítima, de que, aleluia, a gente fica tentando: ai Senhor, foi fulano que fez, eu estou assim por causa de Betrano. Não. Jesus não cai no discurso do vitimista. Jesus não alimenta o discurso desse homem. Jesus olha para esse homem e diz assim: quer ficar curado? O homem diz assim: não, Senhor, é porque não tem quem me ajude. Jesus disse assim: quer ficar curado? Jesus não dá continuidade a essa conversa. Jesus corta logo aquela frase, corta a conversa desse homem, olha no olho dele e diz assim: levanta, toma o teu leito e anda. A partir de hoje você não vai ter mais desculpas para acusar ninguém. Eu te dou uma nova oportunidade. Bora, levanta, bora trabalhar, bora fazer alguma coisa. Então, Jesus é assim, irmão. Jesus tem oportunidade para dar, mas não pense que você vai enganar Jesus com essa história. Qualquer coisinha chora, né? Choro de crocodilo. Não engana Jesus. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus libera uma palavra, essa ordem vem e vem cheia de poder para ser executada. Agora olha para cá. Quando Jesus diz levanta,
dele mesmo o homem não podia. Quando Jesus diz toma a tua cama, dele mesmo o homem não podia. Quando Jesus diz anda, dele mesmo o homem não podia. Mas quando Jesus dá uma ordem para você, sai poder de Jesus na hora para te habilitar a fazer agora aquilo que você não poderia fazer antes. Jesus olha para ele e diz: homem, levanta, bora. Eu imagino a coluna dele estralando os ossos, Jesus dizendo levanta. Eu imagino os tendões, eu imagino toda a estrutura simpática e parasimpática cerebral dele sendo restaurada. Quando Jesus diz pega a tua cama, a gente fica imaginando o quê? As mãos e os braços, os ombros, os ossos, os tendões, todos sendo restaurados. Aleluia. A estrutura física se formando de novo, como se nunca tivesse acontecido alguma coisa. Aí o versículo 9, a Bíblia diz que logo aquele homem ficou são, logo aquele homem ficou curado. Se eu fosse você, eu levantava logo as duas mãos lá em cima, porque um soldado morto ou debaixo de uma enfermidade não pode entrar numa batalha espiritual sem que antes ele seja capacitado e totalmente restaurado para a guerra. Levante a sua mão. É por isso que nessa noite Jesus está dando uma ordem aí dentro do teu corpo, aí dentro da tua mente, e Ele está dando poder para cumprir. Ele está te dando capacidade para trabalhar. Ele está dando vigor para você se mexer. Jesus está dizendo: é tempo de andar. Levanta. E sabe por que Jesus está dando essa ordem? Jesus está dizendo isso porque Ele olha para aquele homem e diz: eu estou te levantando, mas não quero você dando desculpa para não trabalhar. Olhe para cá. Eu vou te levantar da situação, mas não quero conversinha para não fazer o que tem que ser feito. Jesus está dizendo: bora, mente vazia, só pensa o que não presta, levanta e anda. Aleluia. Calçada dos outros, só sai o que não presta, levanta e anda. Trancado o dia todinho dentro de um quarto, só presta para ver o que não se deve, levanta e anda. Levanta, levanta, levanta. Mas eu estou desanimado, pastor. Mas hoje o céu desce com graça sobre a vida de crente aqui e dá autoridade sobre a tua vida para dizer para você: anda, porque eu vou fazer contigo. Aleluia. O verso 9, a Bíblia diz: e aquele dia era sábado. Repita comigo: sábado. Agora preste atenção. O sábado para aquele povo era um dia sagrado. Havia mais de 30 tipos de trabalho que eram proibidos de fazer no sábado, porque para eles violava diretamente a autoridade de Deus. Quando os líderes religiosos viram esse homem curado, levando consigo o seu leito, a sua cama, leito é cama, é lugar de descanso, eles disseram: não se pode carregar a cama ou qualquer tipo de móveis no sábado, porque você está por aí passeando com leito. Hoje é sábado, você não sabe que é proibido? Olhe para cá, olha o que uma mente religiosa e legalista faz com alguém. A pessoa deixa de ver o mais importante, que era o milagre,
O cara que há 38 anos era paralítico e agora está andando para ver coisas superficiais definidas por homens. O cara que não andava há 38 anos estava desfilando pela cidade de Betesda, e o legalista está lá olhando, aleluia, a esteirinha dobrada debaixo do braço dele. Mas isso não é só coisa de religioso, não. Quando você gastava todo o seu dinheiro na cachaça, no cigarro, nas drogas, ninguém dizia nada. Mas agora você vem na igreja, dá uma oferta ou dizima, já chamam logo o povo de ladrão, o pastor de ladrão e você de louco. Aleluia. Rapaz, vai cuidar da sua vida. Eu estava há 38 anos no fundo do poço, gastando com tudo que não prestava, e agora através da igreja, aleluia, Jesus me alcançou. Deixa eu carregar a minha cama para Ele. Olha novamente para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: pode desfilar que Jesus garante. Diga para ela: pode fazer que Jesus garante. Olha para cá, mas com essa cara, Rivaldo, mas com esse cabelo, mas com essa roupa, morando naquela rua, entregando oferta, na IBR Mari, porque quando eu estava lá, jogado no chão, há 38 anos, ninguém veio me ajudar. Jesus passou, me levantou e me deu uma ordem: levanta, carrega e anda. Levanta, carrega e anda. Levante a sua mão bem alto nessa noite. Tem pessoas aqui que Jesus tocou para carregar algo e você não está obedecendo, com medo do que vão falar. Deixa os críticos falarem. Leva o que Jesus mandou levar e pronto. Olha para esse crente que está do seu lado e diga: carregue o que Jesus mandou. Versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim: e olharam para ele e disseram: ei, não é lícito carregar a cama no sábado. Mas o homem respondeu: aquele que me curou, ele mesmo disse para eu tomar a minha cama e começar a andar. Preste atenção. É lindo ver a resposta desse homem aos líderes judeus. Ele disse: como não obedecer àquele que fez por mim o que ninguém conseguiu fazer? Fileon, um estudioso do original grego da Bíblia, vai dizer em uma de suas traduções que esta resposta do homem aos judeus religiosos, abre aspas, diz assim: Jesus tem direito de mandar em mim, porque demonstrou ter uma autoridade superior, e eu naturalmente obedeci. Tem gente que acha que você vem aqui na igreja porque é obrigado, é a força que faz as coisas, senão alguém vai fazer alguma coisa com você, que não, você vai ser prejudicado depois. Tem gente que pensa que na porta da igreja tem um controle para saber quem é que dá oferta, quem é que dá glória, quem é que canta, quem é que está chato, quem é que cochila. Não. Eles não sabem é que aqui nada é obrigado, porque Ele fez por mim. É por isso que eu obedeço. Verso 11, a Bíblia diz: e perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse para tomar o leito e andar? E o que foi curado não sabia quem era. A expressão que a Bíblia fala aqui no versículo 12: Jesus, ouvindo, saiu e foi embora por causa da multidão. A expressão usada aqui é para dizer que Jesus se retirou dali, é literalmente mover a cabeça. Por exemplo, no grego existem palavras que são usadas em duas situações, igual no português. Manga, você tem que dizer o que é, né? Se é manga de comer, se é manga de blusa,
você é manga de você estar zombando de alguém. E na mesma expressão usada na Bíblia para "e Jesus retirou-se", é a mesma que se usa para se esquivar de um golpe. Alguém vem e você retirou-se. No grego, usada aqui. Foi isso que Jesus fez. Então, quando Jesus sabia o problema que iria causar ao mandar aquele homem no dia do sábado sair com a sua cama, ele fez o quê? Esquivou-se, saiu, retirou-se. E aqui a gente aprende com Jesus que existem coisas que você já não deveria mais dar ouvidos, que existem coisas que você não deveria saber, que você não deveria mais sofrer. Basta você ter a sensatez que Jesus teve e retirar-se, esquivar-se, sair dali. Não era para você estar ali tomando essas porradas que você toma pancada todo dia. Não era para você estar ali ouvindo conversa fiada de quem não acredita em milagre. Faz assim, ó. Começou a falar abobrinha, retira-se. Começou a uma conversinha esquisita, retira-se. Começou uma história meio estranha, retira-se. Aí no versículo 14, a Bíblia diz: depois Jesus encontrou este homem no templo. Diga, no templo. E Jesus disse: eis que agora estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei nesse momento: que sorte a nossa de em pleno domingo Jesus vem encontrar a gente no templo. Quando Jesus encontrou este homem no templo, Jesus olha para ele e diz assim: eis que já está curado. Jesus lembrou aquele moço do que ele já sabia. Mas sempre vale a pena lembrar, porque as pessoas, quando recebem uma bênção, têm o duro hábito de, depois de muito pouco tempo, esquecer. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga: Jesus disse, você já está curado. É sempre bom lembrar, porque de vez em quando o povo quer dar uma de doido, uma de esquecido. Vem coisas na nossa cabeça e a gente pensa: eu vou desistir, eu vou sair, eu vou voltar a fazer tudo que é errado. Aí Jesus se reencontra com você, bate no seu ombrinho e diz assim: não esqueça que você já está curado. Você disse: do culto hoje eu não passo. Aí Jesus chega no seu ouvidinho e diz assim: você já está curado. Eu profetizo no nome de Jesus que toda vez que você acordar pela manhã, o Espírito Santo te lembre disso. Você já está curado. Eu profetizo em nome de Jesus que toda vez que você for almoçar, o Espírito Santo te lembre de que você já está curado. Eu profetizo que antes de dormir, aleluia, antes de pegar no sono, o Espírito de Deus brade no teu coração e te lembre: você já está curado. É porque, Rivaldo, ninguém me convidou, deixa pra lá. Você já está curado. Estou encerrando, verso 14. Jesus disse algo aqui difícil de dizer a alguém. Verso 14, é o mesmo homem que ele disse: levanta o leite e anda. Jesus disse para esse homem, verso 14: não peques mais, para que algo pior não aconteça com você.
Vou repetir, olhe para mim. Jesus olha para o homem que ele tinha curado há tempos atrás. Jesus disse: não peques mais, para que algo pior não vos aconteça. Eu, quando li essa frase de Jesus, eu achei interessante, porque Jesus está ensinando algo que os crentes de hoje ignoram ou fingem não saber. Nem toda doença é pecado, mas tem alguns tipos graves de enfermidades que são pecados, resultado de pecado, consequência de pecado. E a desse homem era, porque Jesus disse isso. Mágoa? Não sei. Será que era idolatria? Não sei. Será que era ressentimento? Também não sei. Prostituição? Não sei. Será que era avareza? Não sei. Será que era mentira? Também não sei. Será que era falta de perdão? Não sei. O que eu sei é que quando Jesus se encontra com esse homem de novo, ele vai dizer: não peques mais, para que coisa pior não aconteça com você. E aí eu pergunto: tem coisa pior do que ficar no chão, sem andar, sem ninguém, por 38 anos? Tem coisa pior do que passar 38 anos aleijado, fedido, lazarento, ali no chão, na imundícia, afastado de tudo e de todos? Jesus está dizendo hoje aqui: não pequem mais, acorda enquanto tempo ainda você tem. Porque, Rivaldo, para que não te aconteça algo pior. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: é tempo de deixar de pecar enquanto se pode. Verso 15: enquanto aquele homem foi, anunciou aos judeus que era Jesus o que o curava. O ministério de louvor pode ir para lá. Preste atenção, só agora, depois que Jesus mostrou a esse homem, preste atenção nisso aqui, que a cura, a libertação, só faz sentido quando não se volta mais a pecar, é que ele sabe quem Jesus é. Porque até Jesus falar de pecado, o texto diz que este homem não sabia o seu nome. Só faz sentido estar com Jesus, saber quem é Jesus, quem se abstém do pecado. Quem vive no pecado, pratica o pecado, permanece no pecado, não procura se libertar do pecado, não pode falar de Jesus, porque não conhece. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: antes de falar de Jesus, tenha intimidade com Jesus. Então agora este homem fala para todo mundo: foi Jesus o que me curou. Repita comigo esse nome maravilhoso e poderoso, diga: Jesus. Mais uma vez, diga: Jesus. Olha, esse homem, ele estava no ninho de cobra dos judeus, mas mesmo assim ele teve coragem de dizer o nome do maior inimigo dos judeus, que era o próprio Jesus. Ele deve ter pensado que alguém que presenciou e viveu o que ele viveu com Jesus não deve ter medo de mais nada e de mais ninguém. Quem fez isso por você? Você vai levantar o rosto quando alguém perguntar e vai dizer: foi Jesus. Foi Jesus. Quem disse foi Jesus. Quem mostrou foi Jesus.
Quem mandou foi Jesus. Quem pediu foi Jesus. Ei, crente, entra naquela casa com toda a confiança. Entra naquele quarto e diga: Jesus está aqui. Chega amanhã naquele setor de trabalho, erga a cabeça e diga: Jesus. Entra naquele lugar de opressão do inferno, dobra o joelho e diga: Jesus. Vai na fila daquele banco amanhã com confiança e já sai de casa dizendo: é de Jesus. Saia desse culto com essa palavra na sua boca, porque aquele que te encontrou em Betesda não precisa temer a mais nada e nem a ninguém. Jesus é o nome dele. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pode baixar aí. Preste atenção. Jesus curou um homem que estava sujeito ao peso do seu pecado. Jesus curou um homem que não manifestou fé primariamente para ser curado. Mas esse homem, depois que entendeu quem era Jesus, saiu dizendo com coragem, sem medo do que iam falar, com ousadia apesar do que vão dizer ou fazer. Foi Jesus quem fez isso. A partir da próxima semana, nós vamos começar uma série de mensagens que eu vou denominar de batalha espiritual. Mas eu precisava falar sobre esse paralítico, porque não tem como entrar numa batalha espiritual sem antes ser curado e liberto por Jesus. E eu vou fazer a você, e até fazer para você, mas serve para mim, a pergunta que Jesus fez àquele homem: quer ficar curado? Tem consequências. Qual é a consequência? Levanta. Quem aqui já conheceu alguém que teve algum acidente ou sofreu de um AVC e perdeu os movimentos do corpo e teve que fazer fisioterapia para aprender de novo a andar? Porque o problema é que a parte do cérebro que sabia como faz os movimentos do corpo se perdeu. Sabe como é difícil se reerguer depois de muito tempo parado. Queres ser curado? Primeiro passo: levante-se. Se levantar é a parte mais difícil. Se levantar é a parte mais complicada do processo, porque apenas as pernas vão ser usadas, mas o corpo todo vai sobrecarregar ela. A coluna já aprendeu a ficar deitada. Os quadris já aprendeu a ficar deitado. O tronco com todos os órgãos vitais, a cabeça, os braços, já aprendeu a ficar deitado. Então você vai ter que ordenar com fé as pernas, para que sozinha levante todo o peso do resto do corpo. Queres ficar são? Levante-se. Houve alguns casos que Jesus ou os apóstolos estenderam a mão, colocaram de pé. Mas aqui, Jesus está dizendo: levante-se você. Segundo, toma o teu leito. Leito é cama, mas não é qualquer cama. Aquela era uma cama hospitalar, cama de enfermo. Jesus disse: é hora de desmontar toda a estrutura
que dá sentido ao que você está falando. Negar a sua história, negar aquilo que você coloca como desculpa, negar os outros e você tomar a responsabilidade. Toma o teu leito. Havia, irmãos, mais de 100 pessoas doentes, mas só uma foi curada por Jesus. Toma o teu leito. E depois anda. Andar com um leito nos braços, forçar os braços a uma força que ele não está acostumado, forçar a coluna a sustentar os membros inferiores com algo que ela não está acostumada. É doloroso, mas Jesus está dizendo: queres ficar curado? E ainda no final, Jesus vai voltar, se encontrar com você, e ainda vai dizer assim: tu não voltaste a fazer o que tu fazia não, né? Tu não voltou para onde eu te tirei não, né? E aonde é que Jesus faz isso? No templo. Tu não voltou a praticar aquele pecado não, né? Porque se você voltar, você vai ficar pior do que estava. Entende que há um peso para o chamado de Jesus? Quer voltar? Vai ficar pior do que estava. Quer ir para lá? Vai ficar pior do que estava. Vai peitar o que eu estou dizendo a você? Vai ficar pior que estava. Mas por que comigo é assim? Porque eu chamei você para anunciar a minha palavra, para dizer aos outros com coragem quem foi que te curou. Você é diferente, o chamado é diferente. É por isso que eu estou te propondo isso. Quer ficar curado? As condições são essas, meu filho. Ou quer ficar no chão, sozinho, abandonado, jogado, sem ninguém para te ajudar? Ou vai ficar nessa vidinha só reclamando, só reclamando, só reclamando? Foi fulano, foi Beltrano, foi ciclano, e vai morrendo as mínguas, vai morrendo cada dia pior, cada dia definhando. Ou quer ser curado, mas não pode olhar para trás. Se olhar para trás, vai ficar pior do que já está. A partir da semana que vem, nós vamos iniciar a série de mensagem Batalha Espiritual, e vamos também iniciar um propósito aqui na igreja. Mas eu vou dizer a você: não entre se você não tem convicção e certeza do que você quer de verdade, porque senão vai ficar pior do que já está. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: queres ficar são? Há alguém nessa noite que ainda não entregou a vida para Jesus? Há alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Há alguém nessa noite que quer renovar a sua aliança? Se houver e você quiser, levanta a tua mão, porque nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus essa noite? Agora se lembre: se voltar atrás. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança? Pode fazer introdução. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus? Se voltar atrás, não peques mais. Segure a mão da pessoa que está do seu lado, vamos orar. Ei, paralítico, o Senhor te chama a sair deste chão, a deixar essa dificuldade,
a deixar essa vidinha, essa mesmice, parar de definhar e ir ao chamado do Senhor. O chamado dele traz cura, traz salvação, traz libertação. Mas sabe por que você não quer? Porque traz responsabilidade. E Jesus não quer ninguém no altar, ninguém, aleluia, falando sobre Ele, que não seja responsável, que não tenha o caráter segundo a sua palavra. E neste primeiro dia de mensagem, eu venho dizer para os paralíticos de Betesda, aqueles que o Senhor chamou para levar a palavra através da música, do louvor, da pregação, através da oração, da visita, da imposição de mão. Paralíticos de Betesda, Deus está dizendo para vocês: que conserta, porque senão o estado que você vai chegar será pior do que quando você conheceu a Ele. Está duvidando do que Jesus disse? Não é coisa de pastor nem de pregador. Está revelado, escrito na sua palavra. Igreja do Senhor, sai desse pecado. Jesus chama: levanta e anda, levanta e anda. Eu convido você agora, nesse momento, a orar. Você vai orar, nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, nos ajuda a cumprir a tua vontade. E você vai dizer: Senhor, está difícil, eu estou querendo desistir, ou eu já desisti há muito tempo, mas não quero se tornar como aquele paralítico numa situação pior. Não, Senhor, eu estou aqui nessa noite para dizer, estou de coração aberto para dizer: Senhor, me ajuda a continuar, em nome de Jesus. Pai, toma aqueles que estão, Pai, no pecado, Senhor. Tem misericórdia deles, porque eles não sabem o que o aguarda. Eles não sabem que o dia de amanhã só pertence a Ti. Eles não sabem que o mal está às preitas, à porta, ao redor, como o leão buscando a quem possa tragar. Mas nessa noite, se você sair deste culto disposto a mudar no que você já sabe que tem que mudar, a se transformar no que você já sabe que precisa de transformação, a cura alcançará você, e Jesus estará contigo aonde quer que você ande. Mas não volte a pecar, não volte para a vida de antes. Pare de botar a culpa nas pessoas. Levante você, ande, vá ao chamado dele. Pai, no nome de Jesus, queremos apresentar todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa dar força, que o Senhor não deixe essas pessoas desistirem. É difícil a luta contra o pecado. Às vezes o teu chamado, Pai, tem espinhos no caminho. Não são apenas rosas, há espinhos também. Há momentos difíceis, a luta, a cobrança é grande, Senhor. Muita gente falando no ouvido. O peso do ministério é grande, Senhor. Mas se o Senhor chamou, a possibilidade de exercer com excelência. Então nessa noite ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda os líderes, ajuda aqueles que foram chamados para o ministério, que eles possam continuar levando o teu nome, exercendo aquilo que o Senhor chamou. Que eles saiam do chão, deste chão de pecado, desta enfermidade mortal que impede, Senhor, a movimentação, o crescimento, o progresso. E que nessa noite a tua igreja possa sair daqui entendendo que não podemos voltar aonde Jesus nos tirou. Não podemos, aleluia, retornar para o lugar que Jesus já mandou sair de lá. É tempo de ir para frente, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar da solidão, apesar de muitas vezes você estar sofrendo ataques espirituais, mas Ele te diz: fala meu nome, fala meu nome, fala meu nome, que meu nome tem poder. Tá difícil, usa meu nome. Tá complicado, usa o meu nome. Eu te dou poder para você expulsar os demônios, para você vencer o pecado pelo meu nome.
nome de Jesus. Levante as suas mãos ao céu nessa noite. Aplauda o Senhor Jesus. Pode acender. Tem algum aviso? Quando é a viagem? Sábado agora, né? Já? É mesmo, sábado.